E depois de umas semanas, Marcos acabou juntando sua turma e mais sua família, foi até um planeta resolver um negócio. E quando chegaram lá, Marcos saiu da nave e foi até um homem que estava sentado em um banco. E quando ele se aproximou, o homem deu um salto e olhou para ele desconfiado e perguntou quem ele era. E o Marcos disse que ele era um herói para todo tipo de situação e que ouviu ele falar sobre uma tragédia que iria acontecer. E aquele homem perguntou para o Marcos para quem é que você está me espionando. E o Marcos disse para ninguém. Ele disse que assim como ele tem o poder de viajar no tempo, o Marcos tem o poder de saber quando alguma coisa vai acontecer de ruim. E ele soube porque ele acabou falando. E o meu poder acabou se ativando para me saber. E ele me perguntou se o poder dele já fez ele saber dessa situação, então por que é que veio atrás dele. E o Marcos disse que sentiu que ele precisava de ajuda, ele não estava bem. Ele disse que não precisava da ajuda de ninguém. E, e o Ângelo apareceu lá. O Ângelo disse que sentiu que ele foi muito ferido e magoado pelas pessoas, que eles estavam lá para ajudar com o que ele precisasse. E ele disse, garotinho, eu já confiei em tantas pessoas, eu já depositei minha confiança nelas, mas sempre que eu procurava saber quando elas me contavam uma história, eu descobria que elas mentiam para mim. Elas já foram ingratas comigo, já tentaram me passar a perna, mas graças ao meu poder, que é de poder correr no tempo, ir pro futuro, pro passado, eu descubro tudo e percebo que as pessoas são mentirosas, ingratas e não estão nem aí pra gente. Elas só querem saber de querer tirar proveito. Então eu não tô nem aí. Então não queira tentar me ajudar, que eu não aceito. E o Ângelo disse que isso é compreensível depois de ser tão ferido, mas só porque ele foi ferido mais vezes, não quer dizer que todo mundo vai fazer isso com ele. E ele disse que não estava a fim de papo, e que se eles vieram resolver o problema que eu falei, isso só vai acontecer daqui a um ano, por aí, e que eles quisessem esperar até lá, poderiam, mas que ele não iria ajudar em nada. E o Marcos disse que ele não tem ninguém com quem se portar para querer salvar, e ele disse que não, ele pode correr simplesmente para o passado, se a tragédia for acabar com o mundo inteiro no futuro, e pode viver muito bem, ele por ele, e os outros que se virem. E ele começou a correr, e o Marcos perguntou qual era o nome dele, ele disse que era João, mas poderiam chamá-lo de Corredor do Tempo, e saiu correndo rapidamente lá e sumiu. E o Marcos com o Ângelo voltaram para a nave, e acabaram achando o momento em que a tragédia iria acontecer, e a Asher abriu um portal para um local onde eles poderiam resolver a situação antes dela acabar acontecendo. E o Marcos, junto com o Robert e o Alex, entraram lá, e o resto ficou assistindo. E quando chegaram em uma festa, que perceberam que tinha muita gente rica lá, eles colocaram uma roupa para se misturar com o pessoal da festa e pagaram a entrada. E chegaram lá e foram até o homem que era responsável pela usina nuclear, que souberam que iria dar problema. E no momento, o homem acabou recebendo uma ligação lá. E quando ele acabou de fazer a ligação, ele foi até uma mulher e começou a gritar com ela, dizendo que ela fez uma besteira horrível e que isso iria custar a vida de todo mundo. E a mulher começou a gritar, falando que ele está atacando ela sem nenhum motivo. E ele começou a gritar, falando sem nenhum motivo, nada. Você tem ideia do tamanho do erro que você acabou cometendo? E o homem que era responsável lá, que o Marcos estava procurando, chegou lá e disse que ela acabou de condenar todo mundo. E ela começou a chorar e gritar, dizendo que estava atacando ela sem mais nem menos, acusando ela de uma coisa sem provas. E eles pegaram lá um dispositivo, computador, e acabaram mostrando lá para ela. Ela acabou mexendo em coisas que eram só para pessoas mais elevadas na empresa, cargo esse que parece que ela conseguiu fazendo favores para alguns líderes, e acabou mexendo em um cálculo extremamente importante da nossa usina de energia extremamente potente, e ao fazer isso você acabou causando uma instabilidade nela, e agora não está dando mais para consertar, e quando essa instabilidade chegar no pico, a usina vai acabar explodindo e levando todo mundo junto, até a casa de luxo que ela tanto preza. E ela disse que não pode ser verdade, ela só mexeu em uma coisinha, e o que que tem de mais? E disseram para ela que acabou, não adiantava mais ela tentar se justificar, vai todo mundo morrer e a culpa é toda sua. E o João apareceu lá batendo palma e disse que parabéns, gênios, vocês foram confiar demais em uma pessoa que era de caráter duvidoso, agora tá aí, vocês todos estão perdidos. E perguntaram quem ele era, e o João disse que era o Corredor do Tempo, ele pode viajar no tempo pro passado ou pro futuro, e o homem lá disse que isso era impossível, e o João disse que não era não, e mostrou lá um objeto para aquele homem, e o homem disse que ele havia perdido esse objeto faz muito tempo atrás, e o João disse que ele não perdeu à toa, ele acabou perdendo, o João encontrou e trouxe para ele, e deu para ele, e o homem disse que era verdade, ele pode viajar no tempo, e perguntaram como é que ele pode ter certeza só com um objeto, e o homem disse que esse objeto está de uma mesma forma que ele havia perdido, e com umas coisas que só ele próprio havia feito com esse objeto, e que parece que foi só um instante,
E o João disse que ele pegou lá no passado e acabou trazendo, só pra mostrar que ele podia fazer isso. Perguntaram pra ele se ele não podia voltar no tempo e acabar salvando todo mundo. E o João disse pra quê? E perguntaram como assim. E o João disse que ele já tentou ajudar várias pessoas e tudo que recebeu em troca foi total ingratidão, desrespeito e pessoas que não sabem valorizar os outros. Um exemplo é essa mulher que acabou menosprezando o trabalho de vocês e olha só no que vocês estão agora. E perguntaram se ele iria deixar as pessoas morrer. E o João disse que pessoas morrem todo dia. E o Marcos disse de longe que também nascem e que essa vida que começaram, elas merecem continuar. E Marcos se aproximou e João disse que não fazia ideia que ele realmente iria tentar ajudar. E o Marcos disse que o dever dele é preservar a vida. E ele se apresentou lá pro homem, disse que era um herói para todo tipo de situação. Pode fazer o mesmo que o João faz, só que ainda muito mais. Que estava lá para consertar o estrago que foi feito, para evitar que as pessoas morressem. E aquele homem perguntou se ele podia voltar no tempo e consertar isso. E o Marcos disse que ele poderia consertar isso nesse exato momento. E foi até lá o dispositivo que estava mostrando lá a irregularidade da usina. E restaurou tudo lá. E com a ajuda do Alex acabou programando lá a usina para ficar estável. E viram que já está tudo normal. E agradeceram muito ao Marcos. Disseram que foi uma coisa incrível que ele fez. Isso parecia ser impossível. E o Marcos disse que já está tudo feito. E ele saiu de lá e todo mundo queria perguntar mais coisas. E o Robert disse que tinha que dispensar aquela mulher que fez isso. Porque se ela continuar nesse local que ela está, ela pode acabar causando mais problema. E acabaram prendendo aquela mulher por acabar fazendo algumas coisas que o Marcos também expôs. Depois que mandaram informação para ele. Que ela havia feito de errado. E também as outras pessoas que colaboraram. E depois que o Marcos e o Robert e o Alex saíram para fora, o João chegou lá com eles. E o Alex perguntou o que o João queria. E o João disse que não esperava que eles conseguissem solucionar isso. Ele próprio não conseguia, por isso ele não tentou. E o Marcos disse que entendia que ele não era capaz o suficiente para resolver problema de cálculo, mas ele sabendo em que momento poder mexer em algumas coisas, ele conseguiria resolver. E o João disse que nunca pensou em fazer isso, mas já que ele disse, ele poderia tentar. Só que ele não sabe bem como fazer isso. Ele nunca treinou fazer isso, ele só viajar para tentar ver as coisas, descobrir. Mas vendo o que eles fizeram hoje, ele percebeu que é muito egoísta e ficou pensando no que o garoto disse para ele. E talvez ele queira usar as capacidades dele de viajar no tempo para ajudar de alguma certa forma, mas ele não sabe bem como. E perguntou se eles poderiam treiná-lo para isso. E o Marco disse que conhecia alguém que tinha tempo para fazer isso, só que era meio extremo. Ele disse que ia aceitar qualquer coisa, que ele já fez de quase tudo na vida. E o Marcos disse que isso seria uma nova experiência para ele. E acabou levando ele na nave até o planeta do general. E apresentou ele para o general e explicou tudo para o João lá. E o João disse que isso era uma grande novidade para ele e que aceitaria. E aproveitaram o momento e foram ver o Dexter com o Feliciano. E os dois ficaram felizes de vê-los depois de bastante tempo. E conversaram um pouco lá. E depois voltaram para a Terra.